Capítulo 5. Das funções essenciais à Justiça. Seção 1. Do Ministério Público. Artigo 91. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Artigo 92. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia administrativa e funcional, cabendo-lhe, na forma de sua lei complementar. Inciso 1. Praticar atos próprios de gestão. 2. Praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. 3. Adquirir bens e serviços e efetuar a respectiva contabilização. 4. Propor à Assembleia Legislativa a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos subsídios de seus membros, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no artigo 169 da Constituição Federal. Inciso 5. Prover os cargos iniciais de carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de promoção, remoção e demais formas de provimento derivado. 6. Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das promotorias de justiça. 7. Compor os órgãos da administração superior. 8. Elaborar seus regimentos internos. 9. Exercer outras competências dela decorrentes. Parágrafo 1º. O Ministério Público instalará as promotorias de justiça e serviços auxiliares em prédios sob sua administração. Segundo, as decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional e administrativa, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional dos poderes do Estado. Artigo 93. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, ao Poder Executivo, para inclusão no projeto de lei orçamentária. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias próprias e globais do Ministério Público serão entregues, na forma do artigo 171, sem vinculação a qualquer tipo de despesa. Segundo, os recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual, serão utilizados em programas vinculados aos fins da instituição, vedada a outra destinação. Parágrafo 3º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua lei complementar e, no que couber, no artigo 35 desta Constituição. Artigo 94. Lei complementar, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral de Justiça, disporá sobre: Inciso 1. Normas específicas de organização, atribuições e estatuto do Ministério Público, observados, entre outros, os seguintes princípios. Alínea A. Ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se, do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. B. Promoção voluntária, por antiguidade e merecimento, alternadamente, de entrância a entrância, e da entrância mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça, aplicando-se, por assemelhação, o disposto no artigo 93, 3, da Constituição Federal. C. Subsídios fixados com diferença não excedente a 10% de uma para outra entrância, e da entrância mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, cujo subsídio, em espécie, a qualquer título, não poderá ultrapassar o teto fixado nos artigos 37, 11, da Constituição Federal e 115, 12, desta Constituição. D. A aposentadoria, observado o disposto no artigo 40 da Constituição Federal e no artigo 126 desta Constituição. E. O benefício da pensão por morte deve obedecer o princípio do artigo 40, parágrafo 7º, da Constituição Federal. 2. Elaboração de lista tríplice, entre integrantes da carreira, para escolha do Procurador-Geral de Justiça pelo Governador do Estado, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. 3. Destituição do Procurador-Geral de Justiça por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa. 4. Controle externo da atividade policial. Inciso 5. Procedimentos administrativos de sua competência. 6. Regime jurídico dos membros do Ministério Público, integrantes de quadro especial, que oficiam junto aos tribunais de contas. 7. Demais matérias necessárias ao cumprimento de seus fins institucionais.
Parágrafo 1º. Decorrido o prazo previsto em lei, sem nomeação do Procurador-Geral de Justiça, será investido no cargo o integrante mais votado da lista tríplice prevista no inciso 2 deste artigo. Segundo, o Procurador-Geral de Justiça fará declaração pública de bens, no ato da posse e no término do mandato. Artigo 95. Os membros do Ministério Público têm as seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. 3. Irredutibilidade de subsídio, observado, quanto à remuneração, o disposto na Constituição Federal. Parágrafo único. O ato de remoção e de disponibilidade de membro do Ministério Público, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto de 2/3 do órgão colegiado competente, assegurada a ampla defesa. Artigo 96. Os membros do Ministério Público sujeitam-se, entre outras, às seguintes proibições. Inciso 1. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. 2. Exercer a advocacia. 3. Participar de sociedade comercial, na forma da lei. 4. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, se houver compatibilidade de horário. Inciso 5. Exercer atividade político-partidária. 6. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 7. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal perante o qual atuava, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Artigo 97. Incumbe ao Ministério Público, além de outras funções. Inciso 1. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou portadores de deficiências, sem prejuízo da correição judicial. 2. Deliberar sobre sua participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. 3. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa ou entidade representativa de classe, por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e nesta Constituição, as quais serão encaminhadas a quem de direito, e respondidas no prazo improrrogável de 30 dias. Parágrafo único. Para promover o inquérito civil e os procedimentos administrativos de sua competência, o Ministério Público poderá, nos termos de sua lei complementar: 1. Requisitar dos órgãos da administração direta ou indireta, os meios necessários à sua conclusão. 2. Propor à autoridade administrativa competente a instauração de sindicância para a apuração de falta disciplinar ou ilícito administrativo. Seção 2. Da Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 98. A Procuradoria-Geral do Estado é instituição de natureza permanente, essencial à administração da Justiça e à administração pública estadual, vinculada diretamente ao governador, responsável pela advocacia do Estado, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Parágrafo 1º. Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado disciplinará sua competência e a dos órgãos que a compõem e disporá sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado, respeitado o disposto nos artigos 132 e 135 da Constituição Federal. Segundo, os procuradores do Estado, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica na forma do caput deste artigo. Parágrafo 3º. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Artigo 99. São funções institucionais da Procuradoria-Geral do Estado. Inciso 1. Representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias, inclusive as de regime especial, exceto as universidades públicas estaduais. 2. Exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e das entidades autárquicas a que se refere o inciso anterior. 3. Representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de Contas. 4. Exercer as funções de consultoria jurídica e de fiscalização da Junta Comercial do Estado. Inciso 5. Prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao governador do Estado. 6. Promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa estadual. 7. Propor ação civil pública representando o Estado. 8. Prestar assistência jurídica aos municípios, na forma da lei. 9.
realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, não regulados por lei especial. Inciso 10. Exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei. Artigo 100. A direção superior da Procuradoria-Geral do Estado compete ao Procurador-Geral do Estado, responsável pela orientação jurídica e administrativa da instituição, ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado e à Corregedoria-Geral do Estado, na forma da respectiva lei orgânica. Parágrafo único. O Procurador-Geral do Estado será nomeado pelo Governador, em comissão, entre os procuradores que integram a carreira e terá tratamento, prerrogativas e representação de secretário de Estado, devendo apresentar declaração pública de bens, no ato da posse e de sua exoneração. Artigo 101. Vinculam-se à Procuradoria-Geral do Estado, para fins de atuação uniforme e coordenada, os órgãos jurídicos das universidades públicas estaduais, das empresas públicas, das sociedades de economia mista sob controle do Estado, pela sua administração centralizada ou descentralizada, e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Parágrafo único. As atividades de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico das universidades públicas estaduais poderão ser realizadas ou supervisionadas, total ou parcialmente, pela Procuradoria-Geral do Estado, na forma a ser estabelecida em convênio. Artigo 102. As autoridades e servidores da administração estadual ficam obrigados a atender às requisições de certidões, informações, autos de processo administrativo, documentos e diligências formuladas pela Procuradoria-Geral do Estado, na forma da lei. Seção 3. Da Defensoria Pública. Artigo 103. A Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, compete a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, em todos os graus. Parágrafo 1º. Lei orgânica disporá sobre a estrutura, funcionamento e competência da Defensoria Pública, observado o disposto na Constituição Federal e nas normas gerais prescritas por Lei Complementar Federal. Segundo, a Defensoria Pública é assegurada a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Seção 4. Da Advocacia. Artigo 104. O advogado é indispensável à administração da justiça e, nos termos da lei, inviolável por seus atos e manifestações, no exercício da profissão. Parágrafo único. É obrigatório o patrocínio das partes por advogados, em qualquer juízo ou tribunal, inclusive nos juizados de menores, nos juizados previstos nos incisos 8 e 9 do artigo 54 e junto às turmas de recursos, ressalvadas as exceções legais. Artigo 105. O Poder Executivo manterá, no sistema prisional e nos distritos policiais, instalações destinadas ao contato privado do advogado com o cliente preso. Artigo 106. Os membros do Poder Judiciário, as autoridades e os servidores do Estado zelarão para que os direitos e prerrogativas dos advogados sejam respeitados, sob pena de responsabilização na forma da lei. Artigo 107. O advogado que não seja defensor público, quando nomeado para defender autor ou réu pobre, terá os honorários fixados pelo juiz, na forma que a lei estabelecer. Artigo 108. As atividades correcionais nos cartórios judiciais contarão, necessariamente, com a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Artigo 109. Para efeito do disposto no artigo 3º desta Constituição, o Poder Executivo manterá quadros fixos de defensores públicos em cada juizado e, quando necessário, advogados designados pela Ordem dos Advogados do Brasil, SP, mediante convênio. Seção 5. Do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Artigo 110. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana será criado por lei com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos no território do Estado, de encaminhar as denúncias a quem de direito e de propor soluções gerais a esses problemas. Bem-vinda e bem-vindo à Legislação e Áudio com IA, onde a tecnologia cria som e imagem para democratizar o conhecimento jurídico. Aqui nós e você aperfeiçoamos juntos a tecnologia para produzir conteúdos cada vez mais precisos e acessíveis. Seu papel é vital. Para garantir melhor experiência, contamos com 2 níveis de qualidade. No nível GPT, o conteúdo é refinado pelas tecnologias com a ajuda do GPT. Agora o seu like e críticas da pronúncia e do texto são essenciais. No nível comunidade, seu vídeo foi relançado incorporando o seu desejo e o da comunidade do canal. Agora o seu like e comentários positivos decidirão a prioridade do próximo vídeo desta norma. Estamos prontos para começar, você mostrando as melhorias necessárias e nós criando novos vídeos. Sua participação é o nosso maior incentivo.